meu nome é Alcides dos Santos, eu sou advogado atuante na área do direito imobiliário e o assunto que eu quero tratar com você hoje diz respeito à partilha de bens, de imóveis adquiridos com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que trata de políticas habitacionais. Ele surgiu por força da Lei 11.977 do ano de 2009 e ele tem como objetivos a aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda. Entenda-se aí por pessoas de baixa renda, na conformidade do artigo 1º desta lei mencionada, 11.977, que pessoas de baixa renda seriam pessoas que percebam um conjunto remuneratório que vá até R$ 4.650. Esta lei, sem dúvida alguma, é uma lei que fomentou não somente a indústria da construção civil, sobretudo veio atender a uma necessidade, uma carência da população de baixa renda, uma dificuldade que essa população tem em adquirir um imóvel próprio. Então o governo entrou com essa política e, sem dúvida, foi uma política muito boa. Todavia, há um grande questionamento no tocante à constitucionalidade desta lei, uma vez que há um artigo, que é o artigo 35A, que ele foi inserido por força de uma medida provisória essa de número 561, do ano de 2012, implementada pela então presidente Dilma Rousseff. Vejamos especificamente o que diz o artigo 35A da Lei 11.977. Artigo 35A. Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do Orçamento Geral da União, o FAR e o FDS, será registrado em nome da mulher, ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável. Independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS. Parágrafo único. Nos casos em que haja filhos do casal e a guarda seja atribuída exclusivamente ao marido ou companheiro, o título da propriedade do imóvel será registrado em seu nome. Em outras palavras, o que a lei nos diz aqui é que sempre que o imóvel for adquirido com recursos oriundos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, com recursos atinentes a este programa, então este imóvel, em caso de dissolução de união estável ou de divórcio, ele pertencerá 100% à mulher, independentemente do regime de casamento. Se esse casamento foi lavrado por separação de bens, se esse casamento foi lavrado em comunhão parcial de bens ou até mesmo em comunhão universal de bens. O que a lei nos diz aqui é que ele pertencerá sempre à mulher, com exceção do caso do esposo ou companheiro ter participado com recursos oriundos do fundo de garantia, ou seja, que ele tenha se utilizado de parte do seu fundo de garantia para a aquisição desta casa própria, quando então ele também terá parte aí neste caso. O parágrafo único, ele tem mais uma exceção. Ele disse que nos casos em que haja filhos do casal e esses filhos fiquem sob a guarda do marido, do homem, do companheiro, então nesses casos a propriedade ficará para o homem. Mas em caso de guarda compartilhada, por exclusão, nós devemos entender então que esse bem permanecerá com a mulher. Muito bem. Outro aspecto que precisa ser considerado é o seguinte, que essa disposição legal, ela tem sido aplicada pelos juízes das varas de família, quase que unanimemente eles aplicam esta lei, com raras exceções. Alguns casos têm sido levados aos tribunais, porém, o que nós temos até agora são decisões de tribunais de segunda instância, como do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui que é do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que já decidiu num processo especificamente de um mandado de segurança impetrado pela Caixa Econômica Federal, pedindo que não fosse alterado o contrato. Possivelmente esse contrato estivesse no nome do marido, do esposo, do companheiro. E então
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nesse caso, entendeu que não tinha razão e que este bem deveria sim ser transferido para a mulher. Então nós temos aí um entendimento do Tribunal Regional Federal nesse sentido. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão do seu órgão especial, definiu este artigo 35A, ele é inconstitucional, justamente por violar o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Portanto, há um tratamento aí que não é isonômico e que seria inconstitucional este artigo 35A. Também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo seu órgão especial, foi no mesmo sentido, de entender que é inconstitucional o artigo 35A desta Lei 11.977. Eu entendo que há uma certa contrariedade desta própria lei nela mesma, porque o próprio artigo 1º, parágrafo 1º desta lei fala que para os fins desta lei considera-se grupo familiar, unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o seu rendimento. Ou seja, se no momento em que se vai fazer o contrato, todos contribuem com o seu rendimento para a lavratura daquele contrato de aquisição daquela moradia, não é nem um pouco justo que na hora da sua dissolução ela permaneça com um dos cônjuges, porque esse tipo de discriminação realizada com o objetivo de trazer igualdade acaba criando mais desigualdade, porque essa questão de gênero aqui, nós vemos uma contrariedade, até porque a própria mulher também pode ser prejudicada, uma vez que se a guarda dos filhos ficar para o marido, ele terá direito a 100% da propriedade. É nesse caso específico que nós percebemos que é uma injustiça da parte da lei. O Estado está interferindo na livre disposição do casal para estabelecer o seu regime de bens, que no caso pode ser escolhido tanto a comunhão parcial como comunhão universal de bens ou ainda separação de bens. Mas se o casal estabelece que a comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, como vem o Estado agora e diz, olha, esse bem vai pertencer só à mulher ou só ao marido? Isso é absolutamente inconstitucional, ao meu ver. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você que dê um like aí, se inscreva no meu canal, acione o sininho que você vai receber novos vídeos. Muito obrigado.